Olá! Hoje eu vim mostrar para vocês como tá o nosso fermento, a Larissa, depois de 20 horas de fermentação. Aqui, olha gente, cresceu muito, né? Assim, mais que dobrou o tamanho, vocês podem ver. Deixa eu aproximar aqui. Tem muitas bolinhas. Quando a gente abre, já tá um cheiro de fermentação e olha, conseguem ver? Eu vou pegar uma espátula para mostrar para vocês, ó. Cheio de bolha. Isso quer dizer que está com muita atividade o nosso fermento. E daí, ele tá pronto para fazer pão? Ainda não. A gente vai precisar alimentar ele mais uma vez. E para isso, a gente vai fazer um processo parecido com o que a gente fez na aula de ontem. Primeiro passo, né, para fazer. Eu gosto de colocar numa vasilhinha, com a ajuda da espátula, tirar todo o fermento daqui de dentro do frasco. Esse frasco que a gente está usando para criar o fermento, não precisa lavar com água e sabão. Se vocês quiserem, podem só passar uma água e só isso. Não precisa ficar lavando, não. Não passem sabão, porque os resíduos do sabão podem interferir no crescimento da colônia. Eu gosto de mexer bastante assim para essa mistura, que eu vou chamar de isca, né? Essa daqui é a nossa isca. Então a gente mexe, olha, dá pra ver, tem muita atividade, tá cheio de bolinhas, é sinal que as leveduras, as bactérias, os micro-organismos que aqui estão vivendo, eles estão ativos, né? Dessa isca a gente vai pegar 50 gramas, hoje eu vou fazer um pouquinho mais de fermento. Esse líquido que sobrou, agora a gente vai descartar. Na próxima alimentação a gente vai usar água. Então eu ponho as 50 gramas de líquido aqui dentro. Com o auxílio de uma colher de haste longa, né? Eu já falei no outro vídeo que eu gosto. Eu vou mexer até diluir todo o fermento que tá aqui dentro. Ele tem que ficar bem homogêneo, assim, ficar bem diluído mesmo. Você não conseguir ver mais gruminhos de fermento aqui. Já tá pronto. Já diluí. E é muito legal que tem um cheiro, né, de fermentação. Você vai sentir esse cheiro. E você vai ver também que vai formar muitas bolinhas. É sinal de atividade. Depois que a gente coloca as 50 gramas ali, eu vou colocar 50 gramas de farinha de trigo branca. Ah, pode ser outra farinha? Até pode, mas o seu fermento vai ficar mais ácido. Eu não gosto dessa acidez depois no pão. Então, minha recomendação, farinha de trigo branca. Qualquer farinha. Aqui eu tenho agora as 50 gramas de farinha de trigo branca e vou adicionar nesse recipiente. Depois de adicionado, com a colher, com o auxílio da colher, a gente vai misturar toda essa farinha para ficar uma massinha, igual foi da outra vez, só que dessa vez a massinha vai ficar mais consistente. Não precisa mexer muito para formar rede de glúten, essa não é a ideia, tá? O que eu gosto de fazer? Ontem eu esqueci, mas hoje eu trouxe a minha espátula, então eu limpo a espátula bem aqui, limpo a colher, desculpa, eu limpo bem a colher e eu venho com a espátula limpando as paredes do frasco, para poder deixar bem certinho o nível, tá? Ó, vocês podem ver, a minha marcação, ela tá um pouquinho abaixo. Depois eu vou apagar e colocar certinho na linha. E daí, a gente vai tampar
deixar o fermento, né? Eu vou deixar a Larissa, que é o meu fermento, em temperatura ambiente. O que é importante vocês saberem? Durante esse momento, né, esses primeiros dias que estamos criando o nosso fermento natural, a gente não deixa ele na geladeira, ele vai ter que morar em temperatura ambiente. Vou repetir, todos os descartes, né, do fermento natural, a gente não vai reaproveitar nesse momento, só depois que ele estiver bem forte. E essa alimentação foi a última que a gente fez utilizando aquela fermentação com uva. A partir das próximas, vamos usar água filtrada. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários ou na caixinha lá do Instagram, que eu tô postando todos os dias. Olha como ela tá muito ativa depois de 4 horas. A Larissa tá bem, ó. Olha lá as bolinhas. Vamos olhar o fundo, ó. Super ativo. Já tá na hora de fazer a alimentação novamente, né? Eu vou deixar mais um pouquinho e daí vou fazer mais uma outra alimentação e vou filmar pra vocês. Boa tarde, pessoal. Voltei aqui depois de 5 horas que eu alimentei o fermento natural, né? A Larissa, e olha como ela está. Cresceu muito, tá cheia de bolinhas, né? Olha aqui o fundo. Tá com bastante atividade, e quando o fermento natural dobra de tamanho, já é hora da gente alimentar de novo. Se vocês não conseguirem alimentar assim depois de 4 horas, vocês podem alimentar ele depois de mais tempo, mas o que tem que ter atenção? A partir do momento que ele chega no topo, que a gente chama, e começa a cair, é sinal que ele tá morrendo. Então, a gente precisa alimentar ele o quanto antes. No momento que o fermento ele ainda está bebê, a gente tem que alimentar ele com bastante frequência para ele poder ficar forte. Depois que as colônias ficarem fortes ali, não vai ser mais necessário alimentar a cada 4 ou 5 horas. Geralmente, quando o fermento cresce, né, dobra de tamanho a cada 4 horas, é um sinal de que ele tá forte. E se ele consegue se manter assim no topo. Esse meu fermento, ele já tá no topo tem mais de 1 hora. Então, assim, ele tá bem estável. E agora a gente vai fazer a alimentação dele para poder ver como que ele vai reagir sendo alimentado com água, né? E daí é bem importante a ordem dos ingredientes, faz sentido, né? Faz diferença você alimentar sempre na mesma ordem. Então, primeiro a gente vai colocar aqui dentro o fermento, a isca, né? Depois água e depois farinha. Nesse caso, eu vou fazer a alimentação, né? Como a colônia cresceu bem, eu vou fazer a alimentação 1 para 2 para 2. O que quer dizer? Uma parte de isca para 2 partes de água e 2 partes de farinha. Eu vou pegar 20 gramas de isca, 40 de farinha e 40 de água. Vamos lá. Então, primeiro eu faço igual eu fiz mais cedo, né? Todo esse fermento aqui. Com o meu vidro, da mesma forma que eu falei na parte da manhã. Se vocês quiserem, pode lavar o vidro. Se não quiser, então coloco o vidro sem nada, taro a balança e vou vir com 20 gramas do fermento natural. Agora que eu tenho 20 gramas, eu vou colocar 40 gramas de água. Eu já tinha pesado, né, previamente, para facilitar. Coloquei a água, vamos mexer. Mexi bem, tá todo diluído o fermento aqui na água. Agora a gente vai colocar 40 gramas de farinha branca. Vamos mexer bem para incorporar toda a farinha na água e no fermento. Terminei de misturar, venho com a espátula
limpo aqui, limpo toda a beiradinha do frasco, tampa, pego a caneta, né, aquela canetinha que escreve em vidro, e venho e marco o nível. Bom, é isso, pessoal. Agora a Larissa vai descansar lá no armário para ela poder crescer. O fermento, ele não precisa ficar num local escuro. Ele precisa ficar num local que não tenha vento, que seja mais quentinho, né, da casa. O meu eu coloco dentro de um armário na cozinha e é lá que ela fica. Ela vai descansar e vamos ver quanto tempo ela vai levar para dobrar de volume. Obrigada! Oi, pessoal! Voltei. Tô eu aqui de novo a terceira vez no dia, né? Para mostrar como que tá o nosso fermento, no caso, a Larissa. Olha, com 4 horas ela já tinha dobrado de volume, agora a gente tem 8 horas e meia que eu fiz a última alimentação e ela ainda tá crescendo. Então é sinal que ela tá bem forte. Eu vou fazer essa alimentação agora e uma amanhã de manhã, e daí eu já vou fazer um pão para ver quão forte realmente ela está, né? E como que fica o sabor desse pão com esse fermento novinho. Então, vamos lá. Como a gente vai alimentar aqui, né? Se o fermento de vocês tiverem tido esse mesmo comportamento, depois de 4 horas, dobrou de volume, vocês podem fazer essa alimentação da forma que eu vou fazer agora. Se não dobrou, daí vocês aguardam ele dobrar de volume para alimentar. Pode ser que você faça 2 só no dia. É isso. Como que vai funcionar a alimentação agora? Eu vou usar uma parte do fermento, 2 partes de água e 2 partes de farinha de trigo branca. Essa é a alimentação que eu faço normalmente com o meu fermento, o fermento que eu uso para fazer meus pães, né? É um fermento que já tá bem antigo, bem forte. Então, eu vou passar a fazer essa alimentação aqui. É uma alimentação que ele tende a crescer mais lentamente, né? Porque ele vai passar a noite fermentando, crescendo. Então, eu não desejo que ele cresça muito rápido, que eu não vou fazer pão à noite. E a mesma forma, quando eu vou fazer os pães durante o dia, né? Eu faço essa alimentação. O que é interessante nesse tipo de alimentação, que a gente chama de 1 para 2 para 3, que essa alimentação, o fermento ele fica mais consistente, ele fica uma massinha mesmo logo que você prepara. E ele vai ficar menos grudento na massa do pão. Então é isso. Vamos lá, eu vou transferir esse fermento todo para uma vasilhinha vazia, como eu gosto de fazer, igual eu fiz hoje de manhã. Nossa, ele tá muito cheio de atividade. Nossa, tá demais, gente. Como eu falei pra vocês, vocês podem lavar, se vocês quiserem, o vidro só com água, ou montar o fermento aqui para crescer novamente sem lavar, tá? Eu não vou lavar agora. 25 gramas do fermento natural. Olha como ele tá. Coloquei aqui as 25 gramas do fermento natural. Agora eu vou colocar 50 gramas de água. E vou misturar com a colher de haste longa até ele ficar bem diluído aqui, ficar tipo uma água. Após adicionar a água e diluir bem, a gente vem com 75 gramas de farinha de trigo branco, 25 gramas de fermento, 50 gramas de água e
75 gramas de farinha. Vamos misturar bem, incorporar toda essa farinha aqui na nossa mistura. Olha, pessoal, estão conseguindo ver aí? Uma massa bem durinha, né? Olhem para ver se no fundo vocês conseguiram incorporar toda a farinha. Depois que eu faço isso com a colher, eu gosto de vir com a espátula, tirando tudo que tá na colher, toda essa massinha, e ajeitando a massa no fundo do frasco, tá? Então, eu vou pressionando assim, pra ficar bem limpinho as paredes também, ficar bem retinho ali, tá? Agora, eu venho com a caneta anotando aqui o nível que o meu fermento tá no momento 0, que é o momento que eu acabei de alimentar. Vou tampar o frasco e colocar ele no armário, e amanhã eu volto para mostrar para vocês como que ficou a Larissa, o meu fermento natural. Eu acredito que a gente já vai conseguir fazer um pão com ele amanhã, mas eu venho aqui mostrar para vocês. Agora sim, é o último tape do dia. Eu gostaria de pedir se vocês estão gostando, né, desse desafio, se vocês gostaram desse vídeo, que ficou um pouquinho longo, né, porque foram 3 alimentações, que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem lá no Stories e me mandem direct, me marquem de como tá o seu fermento aí, me conta qual é o nome do seu fermento e até o próximo vídeo. Tchau!